E aí, galerinha, beleza? Sou o professor Michel, estamos aqui de volta, continuando nossa aula de vírus. Vamos falar agora de doenças virais que fugiram ao controle recentemente, que nós tivemos um aumento do número de casos esperados agora numa região. Doenças restritas a uma certa área geográfica, endêmicas, mas que tiveram picos, aumentos expressivos no número de casos, epidemias. Então nós vamos falar de alguns casos recentes, principalmente que os vestibulares cobram. Você precisa, como aluno agora, ter uma visão geral. Então, próximo, discutir a febre hemorrágica do vírus Ébola, ou Ebola, nunca acerto essa fonética, essa pronúncia. Esse vírus é um vírus de RNA, nós temos 3 variedades conhecidas, o Ebola zaire, o Ebola sudão e o Ebola reston, que pertence à família Filoviridae do gênero Filovírus. Mas isso aqui é só para noção geral de taxonomia. O que é importante entender? Esse vírus é transmitido agora principalmente pelo contato com as secreções corpóreas. E aí nós temos um problema. Uma pessoa agora vai ajudar a outra que não está se sentindo bem, porque esse vírus ataca a parede de vasos sanguíneos, provocando hemorragias internas e externas. E aí você começa a ter conjuntivite hemorrágica, sangramento dos olhos, sangramento junto às gengivas e bolhas de sangue, hemantêmase, que estouram. E ali está o vírus. Então a pessoa vai ajudar a outra e acaba se contaminando. Nós tivemos muitos casos nessa epidemia na África, de enfermeiros, de médicos, de parentes que foram ajudar as pessoas doentes e só de ajudar, de pegar, de abraçar, de tentar agora ajudar na cama, por exemplo, colocar numa cadeira, já foram contaminados. Tem chance de transmissão por seringas e agulhas, até por contato sexual, mas infelizmente ela propaga muito rapidamente, porque só de você tratar a pessoa doente, só de você tentar ajudar ela, você já se coloca agora em contato com o vírus. Como a gente pode ver no slide, só para ilustração, esse é um vírus de RNA que tem um capsídeo agora viral interno com glicoproteínas e membrana lipídica de parte da célula infectada. No próximo slide a gente mostra que esse vírus é um vírus de RNA dissenso negativo, que vai agora, a partir dele, fazer um dissenso positivo para depois ser lido agora pelos ribossomos. Este vírus ataca preferencialmente parede de vasos sanguíneos no corpo inteiro, causando hemorragias generalizadas, além de falência hepática e renal rapidamente. Então, a gente pergunta, de onde veio esse vírus? Próximo slide, a gente primeiro fala sobre a origem do vírus. Então, é mais um caso de vírus que, abre aspas, pulou de uma espécie para outra. Esse vírus já causava essas doenças em primatas do Velho Mundo, lá da África, como gorilas e chimpanzés. E como é que era transmitido de um para outro? De um gorila para outro agora por contato. Mas como outros animais podem trabalhar como vetores involuntários? Então imagina agora, o animal vai e se alimenta de um fruto e larga esse fruto agora mordido na própria árvore. E aí vai ter um pouquinho de saliva ali com o vírus. Aí vem um morcego herbívoro e se alimenta daquele fruto que está contaminado. Aí o morcego pega o vírus. Aí o morcego vai lá e se alimenta de outro fruto, deixa o vírus lá. Aí vai outro animal lá, como o musaranho, por exemplo, se alimentar daquele fruto. Ele pega o vírus. Então os morcegos acabam funcionando como vetores involuntários. Mas caçadores, lá em alguns países do interior da África, vão caçar esses animais e aí entram em contato com seu sangue inadvertidamente, com cortes na pele, se alimentam às vezes desses animais, o manuseio desses animais para alimentação acaba permitindo o contato com as secreções e a transmissão. Então é uma origem semelhante a essa que nós estamos agora suspeitando para o coronavírus também lá na China, que o coronavírus pode ter se originado do contato do ser humano com a ação de animais silvestres, como o próprio morcego. Então o vírus ébola passou de um animal para outro e o ser humano, ao se alimentar desses animais ou entrar em contato com esses animais, adquiriu também o vírus. E aí, no próximo slide, a gente mostra os sintomas. Além de febre, dor de cabeça, anorexia, dor de garganta e prostração, fraqueza, o que nós temos? Manifestações hemorrágicas, conjuntivite hemorrágica, úlcera sangrenta, sangramento gengival e a taxa de mortalidade altíssima. Todos os casos hemorrágicos, que normalmente são 80% em média dos casos, morrem. Ou seja, de cada 5 afetados, 4 morrem agora pela febre hemorrágica do vírus ébola. E aí no próximo slide, a gente mostra as localidades onde nós tivemos epidemias nos últimos anos e um dos sintomas, como eu falei para vocês, as bolhas de sangue que se formam pelo corpo vão se rompendo. E aí você vai tentar ajudar a pessoa, essas bolhas se rompem, e aí quem está ajudando entra em contato com o sangue, entra em contato com o vírus, acaba facilitando a transmissão. Próximo slide,
a gente mostra que precisa dos EPIs, tá? Do manuseio agora das seringas, do material de tratamento e agora do tratamento do próprio paciente, você precisa do equipamento de proteção individual. Mesmo assim, a gente teve alguns casos de pessoas contaminadas. E aí, vai se fazer o enterro, tem que se cremar, normalmente se pede para se cremar o cadáver, senão o enterro não pode ser agora com o caixão aberto, porque senão existe risco de contaminação, de contágio, pelo simples contato agora que você pode ter com o cadáver. Infelizmente, a doença é altamente contagiosa. Não é pelo ar como o coronavírus, por partículas de saliva jogadas no ar, não chega a tanto. Mas só por você ter contato com o sangue, você já vai, e por essas bolhas de sangue isso é muito fácil, você já vai ter possibilidade de contaminação. E aí no próximo slide, a gente mostra dos surtos epidêmicos recentes em 76, em 79, em 96 o número de casos não é oficialmente, vamos dizer assim, evidenciado, não é encontrado agora em nenhum lugar quantas pessoas foram realmente contaminadas, e aí entra até algumas teorias de conspiração. E a última que a gente teve, que a gente tem agora um bom registro, de 2014 a 2016, 28 mil casos com os 1.300 óbitos. Isso são os oficiais, mas devo lembrá-los que em parasitologia a gente fala, os casos oficiais não são a totalidade dos casos, porque muitas pessoas morrem e não tem o registro agora oficial, e muitas até se curam e também não entram no registro oficial de casos. Então a gente fala que às vezes o número de casos é o triplo e o de óbitos também do que foi oficialmente evidenciado, falado. Então, qual que é a medida profilática? Qual que seria a prevenção para o ébola? Tratar os doentes com isolamento total, mais do que quarentena agora total, é lockdown mesmo, isolar totalmente. A pessoa não pode ter contato com ninguém sem a EPI, porque aí você tratando o doente, você evita que ele contamine outra pessoa, então o tratamento se confunde com a profilaxia, com a prevenção, e monitorar constantemente as populações de primatas. Então, no próximo slide, a gente vê necessária vigília das populações de primatas. Então, eu preciso vigiar agora o ambiente silvestre para verificar. De repente apareceu agora um macaco morto na população de primatas, de gorilas. Opa, pode ser por causa do ébola. Vamos isolar a área para ninguém ter contato com isso. E eu preciso também ter vigília médica sobre as vilas e sobre os hospitais. Opa, apareceu alguém agora com sintomas de ébola. Preciso isolar a área, senão vai contaminar todo mundo. Preciso isolar, apareceu um paciente no hospital. Preciso orientar o corpo médico, o corpo de enfermeiros a rapidamente verificar os sintomas e isolar a área e verificar todo mundo que teve contato. Assim, com isolamento rápido, verificando cedo, eu consigo evitar a rápida dispersão da doença. Tá legal? Isso aqui faz um paralelo com o que a gente vê do coronavírus. A gente precisa verificar agora, frequentemente, nas populações silvestres, se estão aparecendo animais com as doenças e nas pessoas que têm contato, que se alimentam desses seres, se está aparecendo alguém doente. Então, a gente precisa ter vigília constante, uma rede de vigilância constante, tanto da vida silvestre quanto dos hospitais agora próximos dessas regiões. Tá legal? Seguindo aí, a gente passa agora para a febre amarela, que é outra virose. A febre amarela é causada por um vírus de RNA e ele é um arbovírus. Cuidado, pelo amor de Deus. Arthropod-borne virus, vírus transmitido por artrópode. Nós veremos que esse vírus, que ataca fígado e rins, preferencialmente causando icterícia, por isso esse nome de febre amarela, porque a pessoa vai ficar agora com a pele levemente amarelada e o fundo dos olhos amarelado, é transmitido pela picada de mosquito. Esse mosquito existe no ambiente silvestre, existe na mata, que a gente pode ver no próximo slide. Esse é o mosquito do gênero Haemagogus. Ele é encontrado em matas, como a Mata Atlântica. Porém, o vírus, que vocês podem ver ali ao lado, ele pode ser transmitido também por um mosquito urbano, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Então, voltando aqui o slide, voltando para o slide anterior, eu tenho agora risco de ter febre amarela urbana. A qualquer momento a gente vive na ameaça constante de ter febre amarela nas cidades. Porque nas cidades eu tenho o agente transmissor. Eu tenho agora o mosquito Aedes aegypti ou Aedes albopictus. Opa! Então a gente precisa manter vigília constante. Mais uma vez, uma rede de vigilância agora se faz necessária. Como é que eu passo esse vírus para as pessoas? A picada do mosquito, mas é a picada das fêmeas. Só as fêmeas dos mosquitos são hematófagas.
de sangue. Por quê? Porque buscam nutrientes imediatos agora para sua reprodução dos seus ovos. Então, na saliva do mosquito estará o vírus e ele vai ser passado no momento da picada. Se passarmos os slides agora para o próximo, nós vemos que esse mosquito vive na mata e lá ele tem os hospedeiros naturais. Vai se alimentar, por exemplo, de macacos, do sangue de macacos. E esses macacos vão contrair na febre amarela. Maravilha. Mas vai morrer um macaco, outro problema assim. A gente mantém a vigília na população. De repente, tem uma grande quantidade de macacos morrendo. Opa, então aí eu tenho uma rápida disseminação da doença. Eu tenho que identificar isso rápido. Algumas pessoas erroneamente acham que a culpa é do macaco, querem matar o macaco. Não, quem está transmitindo é o mosquito. O ser humano vai até essa mata, fazer um passeio agora, ecológica que entrou nessa mata, foi picado pelo mosquito, aí ele adquire a doença. Mas pior, se ele demorar alguns dias para manifestar os sintomas, e hoje a gente tem facilidade de transporte, então ele vai daquela mata para a cidade, e o mosquito Aedes aegypti na cidade ele não nasce com vírus, mas ele pica a pessoa que está com vírus, adquire o vírus e começa a passar para frente. Nós temos uma iminente epidemia de febre amarela. Nós temos que manter vigília constante para verificar agora se não estamos sob risco. E no próximo slide, a gente lembra dos sintomas. Além dos clássicos, febre, dor de cabeça, vômitos, o que chama atenção? Pelo ataque que faz ao fígado e aos rins, ele deixa a pele e os olhos amarelados, uma icterícia, hemorragias na gengiva, no nariz, no estômago, no intestino e na urina. Você começa a perder sangue junto à urina. No próximo slide, só para a gente revisar, tem febre amarela onde no Brasil? Área endêmica, norte e centro-oeste. Mas vejam ali em vermelho a área de transição, que inclui estados como Minas Gerais e São Paulo, onde nós temos risco, porque nós temos Mata Atlântica agora, onde esse mosquito existe e o vírus está lá e ele vai passando para outros animais. A área índene é onde nós não encontramos tantos casos. E a área de risco potencial seria a área de transição ali com Mata Atlântica vestigial ainda. Espera aí. Então, eu, se sou secretário de saúde de um estado, se sou ministro da saúde, eu tenho que avaliar esse mapa e falar, bom, vou direcionar mais verba para esses estados onde tem mais casos de febre amarela, onde ela é endêmica, um certo número de casos. Ah, vou dar mais verba agora também para quem está na área de transição. Beleza. E aí, quando a gente fala em combate à febre amarela, nós temos, próximo slide, que analisar também por município. Aqui no estado de São Paulo, os municípios, zonas urbanas com casos, ó, datas bem antigas, 1934, 39, 53. Ah, mas teve um surto em 2000. Ah, a gente teve outro surto em 2010. Opa! Então a gente tem que ficar esperto, não é porque teve no passado que não vai ter mais, porque nós temos em zona urbana um vetor que pode transmitir esse vírus. No próximo slide, a gente lembra vocês, então, do risco constante de desenvolvimento da epidemia urbana, que é o mesmo vetor da dengue. Aqui tem uma diferença para a dengue. Aqui tem vacina. Nós temos vacina para a febre amarela. Vamos combater o mosquito urbano, eliminando os criadores domésticos, já que ele é um inseto alometábulo que reproduz dentro d'água, que a gente vai falar até no caso da dengue? Sim. Mas vacinação é perfeito. Só que, o que o pessoal faz? Faz errado. Ah, quando aparece notícia sobre febre amarela é que vai a vacina. Aí não tem vacina para todo mundo. Então, você tem que verificar se na sua carteira de vacinação você tomou na época correta a vacina da febre amarela. Tomou uma vez, não precisa tomar mais. Não tem grande variedade do vírus. Mas você não pode deixar para a última hora. Você não pode esperar, eu nunca tomei, quando tiver agora o surto epidêmico eu vou tomar. Aí eu vou ter grande número de pessoas precisando, eu não vou ter como atender essa demanda. Então, nós temos que mandar pessoas gradualmente receberem a vacina dentro do calendário de vacinação estipulado pelo governo. Aí você já tem a vacina imunizado, não tem problema nenhum. Tá legal? Passando o próximo slide, a gente vai agora falar da dengue. Essa que a gente tem uma preocupação incrível todo ano e morre muita gente de dengue no nosso país. Dengue também é causada por um arbovírus, é um vírus transmitido por artrópode. É um vírus de RNA da mesma família do vírus da febre amarela. Só que temos 4 tipos, DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. 4 variações. A 4ª variação não era encontrada no Brasil até um tempo atrás, mas com o fluxo de turistas, com a Copa do Mundo e com a Olimpíada, essa variedade agora também é encontrada no Brasil. Não tem vacina para dengue. A gente está pesquisando, estava quase pronta, aí veio a variedade nova, estamos tendo que pesquisar ainda, então ainda não chegamos a uma vacina eficaz que possa ser colocada no quadro de vacinação do governo. O vetor aqui é o Aedes aegypti, que é um mosquito hematófago, só as fêmeas são hematófagas e vão transmitir na picada. Então, tanto a febre amarela quanto a dengue vem pela picada do mosquito. E aí,
de novo, só para lembrar, que a fêmea se alimenta de sangue, porque ela está buscando nutrientes para os ovos. Próximo slide, só para mostrar rapidamente a estrutura de um vírus da dengue, é um vírus de RNA de senso positivo. E aí, próximo slide, a gente vê o nosso querido vetor da dengue, querido caramba, né? Mas tudo bem, que é o mosquito. Antigamente era chamado de tigre asiático, por causa dessas listinhas que ele tem. Ele não era natural do nosso ambiente, ele foi trazido para cá da Ásia inadvertidamente. Tanto é que a gente vai ver que até 81 não tinha dengue no continente, na América Latina, e depois esse vetor foi trazido para cá. Esse mosquito, ele é pterigoto, o adulto é alado, e é holometábulo, tem metamorfose total com larvas aquáticas, como a gente vai ver no próximo slide. Então, quando a gente fala em combate ao mosquito da dengue, o próximo slide mostra o ciclo dele. Olha lá o adulto, olha lá, ele coloca os ovos na água, dali eclode a larva vai crescendo, se fecha no casulo, numa pulpa ou crisálida, e dali sai o adulto. Então, se eu não tiver água parada para essa larva desenvolver, eu vou interromper o ciclo do mosquito. Eu não terei o vetor agora para transmitir. Por isso que a gente vai combater a virose, combatendo, na verdade, o inseto transmissor. No próximo slide, a gente mostra o ciclo do mosquito. Ele não vive muito tempo, ele vai viver alguns dias. O problema é que a fêmea, que é hematófaga, vai ter um apetite voraz para conseguir nutrientes e reproduzir, então ela vai passar esse vírus para frente. O mosquito não nasce com o vírus. Até agora, tudo que a gente entende é que o mosquito precisa picar alguém doente para adquirir o vírus e aí ele começa a passar para frente. Então, no próximo slide, a gente lembra que tem duas manifestações do vírus da dengue, também ataca a parede de vasos sanguíneos, causando agora inflamações, perda de líquido plasmático e até hemorragias. Toda dengue é hemorrágica, por isso você tem daquele sintoma daquelas manchinhas na pele. Porém, existem variedades mais intensas da dengue que te levam a perder tanto sangue que você entra em choque circulatório. É a febre hemorrágica da dengue ou síndrome do choque da dengue. O pessoal acha que não, é só da segunda vez que eu tiver dengue que eu posso ter agora a síndrome do choque hemorrágico? Não, você pode ter da primeira vez. Depende da variedade, depende do seu estado de saúde no momento, depende do seu sistema imune. Então, toda dengue, na verdade, você vai ter menor hemorragia ou maior hemorragia. Numa menor hemorragia, aquelas manchinhas que a gente observa na pele, às vezes tem gente que nem apresenta também, você está perdendo sangue, o que vai acontecer? Você está com hemorragias internas, suas plaquetas vão iniciar o fenômeno da coagulação. Então, você está tendo muita hemorragia, você vai gastar muita plaqueta. Você gasta plaquetas mais rápido do que você produz. Então, você vai ter uma queda na quantidade de plaquetas. Plaquetopenia ou trombocitopenia. Aí você vai ficar debilitado, mas com repouso e hidratação você recupera. Agora, quando os sangramentos são muito intensos, aí pode não ter sangue suficiente para manter o fluxo de substâncias pelo corpo. Aí você entra em choque circulatório e aí normalmente a pessoa vai a óbito, aí que a gente tem risco. No próximo slide, a gente mostra rapidamente o ciclo do vírus da dengue. A picada joga o vírus no corpo, a picada do inseto vetor, da fêmea do Aedes aegypti. Esse vírus vai no sistema, no tecido retículo endotelial, na parede dos vasos sanguíneos, principalmente capilares, que são mais finos, começam a se romper. Vão ter uma inflamação dos vasos, você começa a ter agora circulação mais lenta, você começa a ter trombos se formando, e aí você tem agora ruptura dos vasos, porque eles estão obstruídos. Você vai tentar combater agora essa perda de sangue, rapidamente fazendo uma coagulação na parede do vaso. E aí você vai gastando as plaquetas. Então, no próximo slide, dos sintomas, nós temos tonturas, hemorragias, vômitos, uma febre às vezes, manchas pelo corpo, o sangue fica mais concentrado porque está perdendo plasma, hemoconcentração, e você diminui a quantidade de plaquetas pelo consumo excessivo, gastando mais rápido. Então, como é que a gente faz a detecção da dengue? O exame demora alguns dias. Você não pode esperar agora 10 dias para o resultado do exame para começar a tratar a pessoa contra a dengue. Então, o que a gente faz? Vamos fazer agora uma medida indireta. Você está com esses sintomas todos, o médico já fala, bom, provavelmente é dengue. Você está numa área que tem vários casos de dengue. Rapidamente verifico agora a amostra de sangue, está com número baixo de plaqueta, está com manchas pelo corpo, está com febre, opa, deve ser dengue. Eu já começo o tratamento. Faço o exame, mas ele só vai ser resultado daqui a 10 dias, mas tudo bem, já começamos a tratar. Tomar cuidado, que alguns medicamentos são vasodilatadores. Você já está com a parede do vaso comprometida pelo ataque do vírus. Se você tomar algum medicamento agora que seja vasodilatador, aí é que o bicho pega. Por isso que vocês veem que determinados medicamentos
aparece esse medicamento não indicado em caso de suspeita de dengue. Por que é suspeita? Porque demora para vir agora o resultado do exame oficial. Então, no próximo slide, a gente lembra vocês desses sintomas. O que eu tenho? Febre súbita e alta, falta de apetite, náusea e vômito, moleza e cansaço, dor nos ossos, nas articulações, dor atrás do olho, no fundo do olho típico, e manchas na pele, manchas parecidas com sarampo, manchas avermelhadas. Algumas pessoas não apresentam essas manchas, mas tem a febre alta, dor nas articulações e dor no fundo do olho, bem característico. Então, no próximo slide, só para a gente ver agora uma análise geral, que medida profilática que a gente tem? Tem que combater o mosquito vetor, não tem jeito. No Brasil, ela é endêmica o ano inteiro, mas epidêmica, aumenta o número de casos no verão. Espera aí, como é que eu vou combater agora o mosquito? Evitando sua reprodução, evitando que eu tenha acúmulo de água para vasos, em calhas, em piscinas agora, em casas abandonadas, em pneus velhos, em garrafas vazias. Então nós temos que evitar que esse mosquito se reproduza em ambiente urbano. Então, olha como alguns dados podem ser colocados para vocês no vestibular. No próximo slide, a gente deixa aqui. Primeiro, por que a dengue é encontrada nessa região, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, basicamente? Porque aqui é onde eu tenho maior índice ao longo do ano e temperatura média mais elevada ao longo do ano, zona tropical. Então, o ambiente que favorece a reprodução do mosquito. Em todos esses países aqui, a gente tem casos de dengue. Agora, na América Latina, próximo slide, a gente observa que não tinha antes de 81, porque o mosquito vetor não existia aqui. Aí ele foi trazido inadvertidamente para cá e hoje nós encontramos em praticamente toda a América Latina a dengue. No próximo slide, a gente vê agora que no Brasil você encontra praticamente toda a extensão territorial. Você só não está vendo lá na região norte, naquela parte branca, porque lá a densidade demográfica é baixíssima, não tem quase ninguém lá. E no sul, pela questão da temperatura mais baixa, não tinha tantos casos. Mas hoje, graças ao aquecimento global, que está elevando a temperatura média do planeta, nós já temos casos em toda a região sul também. Não com a mesma dispersão que na região sudeste ou nordeste, mas apresenta sim. E aí no próximo slide a gente vê no estado de São Paulo, olha a oscilação que a gente tem no número de casos. Isso está relacionado diretamente às campanhas do governo. Do Estado e a necessidade do Estado de sempre chamar a atenção das pessoas. Se você faz campanha no ano falando, ó, deixa água acumulada em vaso, deixa acumulada em garrafa, deixa acumulada em pneu. Aí todo mundo vai e faz isso. O número de casos cai. Aí você não faz no ano seguinte a mesma campanha, só, então esse ano já acabou a dengue, não existe mais. E aí volta tudo. Então as campanhas têm que ser constantes, frequentes, contínuas. Por isso que a gente fala que isso aqui tem que ser parte da educação básica de todo mundo. No ensino médio agora, você já tem que chamar a atenção do jovem para ele tomar cuidado para que ele não tenha dentro da casa dele, literalmente, um resort para mosquitos, que ele não tenha agora um ambiente favorável para a reprodução desse vetor da doença. E aí, no próximo slide, a gente mostra algumas medidas profiláticas. Entulho agora, onde a água pode ser acumulada. Tapar as caixas d'água. Tem gente que deixa a caixa d'água reserva aberta para aproveitar a água da chuva em casa. Algumas pessoas fizeram em São Paulo na época da seca, 5 anos atrás, só que aí vai virar literalmente um ambiente muito favorável para o mosquito. E a gente tem que usar inseticida sempre que possível, só que é sempre o mesmo, senão a gente seleciona as variedades existentes. Tem que variar esse inseticida de tempos em tempos. Legal? Com isso aqui a gente fecha agora a dengue, vamos falar de uma outra doença que não existia no Brasil e apareceu nos últimos 6 anos, 7 anos, devido agora a pessoas que vieram com fluxo turístico para cá e trouxeram esse parasita. E no próximo slide, a gente vai falar do vírus da Zika, que também é um arbovírus, e rapidamente vou comentar do chikungunya, que é bem parecido. Também é um vírus de RNA, mesmo grupo, mesma família agora do vírus da dengue e da febre amarela. É um vírus transmitido por artrópode, vai ser transmitido pelo Aedes aegypti, que é urbano. Pô, mesma coisa que a gente falou agora da dengue, está valendo para o vírus da Zika. Só que no próximo slide, o vírus da Zika é um pouquinho diferente na sua estrutura. Pode colocar o próximo slide e vai ver, ó. É um vírus também de RNA, parecido com o vírus da dengue, o vírus do Aedes do Nilo. E esse vírus vai ser inoculado na gente, agora, pode ver no próximo slide, também pela picada do mosquito. Só que aqui ele vai causar o quê? Febre, vermelhidão na pele, dor na articulação e conjuntivite. Aí, normalmente, mesma coisa. O mosquito não nasce com o vírus, ele pica alguém contaminado, adquire o vírus para frente. Aqui tem algumas particularidades. Já vimos casos do vírus da Zika atravessar a barreira placentária e chegar ao bebê e afetar o desenvolvimento embrionário.
quando a mãe é acometida pela zika durante o primeiro trimestre da gravidez, há um prejuízo no desenvolvimento do sistema nervoso dos bebês a desenvolverem microcefalia, que a gente vai mostrar daqui a pouco. E além disso, algumas pessoas que têm o vírus da zika têm uma reação inflamatória e imunitária exagerada na bainha de mielina que envolve os neurônios. E aí, nervos são afetados, de modo que algumas pessoas perdem temporariamente, ou às vezes pelo resto da vida, mobilidade de membros inferiores, chegando a alguns casos a envolver até tetraplegia, que é a síndrome de Guillain-Barré, que seria um caso geneticamente raríssimo, mas agora nós temos como efeito colateral de alguns casos do vírus da zika. No próximo slide, a gente lembra, você vai ter dor de cabeça, a febre é um pouco mais baixa, você vai ter agora uma erupção cutânea, que é o exantema maculopapular, são as manchas na pele mais intensas agora do que o da dengue, e os olhos avermelhados. Mas 80% das pessoas que recebem esse vírus não manifestam nenhum desses sintomas, mas aí o mosquito pode picar, adquire o vírus e passa para frente. No próximo slide, a gente mostra esses sintomas. Olha as manchas na pele que acometem o corpo inteiro e como é que fica o olho agora avermelhado de uma pessoa com o vírus da zika. E aí no próximo slide, a gente lembra de outros sintomas ocasionais, que é a síndrome de Guillain-Barré, que pode levar à paralisia temporária ou permanente, simplesmente, por uma reação imunitária extrema após a infecção da zika nos neurônios, na bainha de mielina que envolve os neurônios. E a microcefalia, quando o vírus atravessa a barreira placentária, o zika vírus, chega ao bebê no primeiro trimestre, quando o sistema nervoso dele está se desenvolvendo, e aí você tem um feto com a má formação do encéfalo. Próximo slide, a gente mostra a síndrome de Guillain-Barré, normalmente a bainha de mielina lipídica que envolve os neurônios, essencial para a transmissão do impulso nervoso. Nós temos um prejuízo agora, que é a degradação da bainha. Então o neurônio, o nervo, que é um conjunto de neurônios, passa a não funcionar adequadamente. Você não consegue dar ordem, parece que afeta principalmente os nervos motores. Então você perde mobilidade de membros inferiores, em alguns casos dos 4 membros locomotores. E aí, no próximo slide, a microcefalia. Normalmente o perímetro cefálico de um bebê tem que ser superior a 34 centímetros. O que nós observamos? Uma grande quantidade de bebês nascendo com perímetro cefálico inferior a 33 centímetros. Vocês podem ver ali qual que seria o contorno original normal naquela área um pouquinho mais escura, churada, e ali o que é agora o crânio de um bebê com microcefalia, por causa de ataque do vírus da zika às células embrionárias que estariam formando o sistema nervoso no primeiro trimestre da gravidez. Então a zika pode trazer sequelas irreversíveis. Essa criança vai ter problemas na fala, problemas de coordenação motora, problemas de raciocínio para o resto da vida. E aí? Então essa enfermidade, o vírus da zika, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente gestantes. Então no slide, a gente lembra da origem. Ele surge na mata chamada Floresta de Zika, em Uganda, por isso que é Zika vírus, na década de 40. E aí, pessoas foram migrando doentes para outras áreas, vocês estão vendo ali o traço que nós temos. Acreditamos que em 2013 para 2014, pessoas vieram da Polinésia Francesa para a Copa das Confederações aqui no Brasil em 2013, depois para a Copa do Mundo também em 2014, e aí trouxeram o vírus consigo inadvertidamente. O Aedes aegypti, que já existe em todas essas áreas, também aqui picou essas pessoas e começou a passar o vírus para frente, que agora está presente no nosso território. Então, no próximo slide, a gente vê ali casos de zika. Ah, Michel, pô, tem até nos Estados Unidos. Então, mas ali são casos alóctones. A pessoa saiu lá dos Estados Unidos, saiu lá da Argentina, saiu lá da Suécia, por exemplo, lá da França, veio até o Brasil, veio até o México, onde tem a doença agora, foi picado, voltou para o seu país e lá manifestou. Então, foi um caso que não foi agora natural daquela região. Agora, ali em amarelo, estamos falando de casos autóctones, aqui onde as pessoas são contaminadas, onde vivem normalmente, onde habitam comumente. E aí nós estamos vendo que existe um alto número de novos casos aparecendo nessas regiões em amarelo. Então, no próximo slide, só para lembrá-los, a profilática combate ao mosquito vetor. Tentamos recentemente uma nova profilaxia, usar mosquitos geneticamente modificados com um gene letal. Esses mosquitos reproduziriam com as fêmeas e iam gerar larvas incapazes de formar adultos alados. Aí você não teria o vetor. Mas os testes iniciais foram promissores. Depois dos novos testes que nós fizemos, mostraram que apareceram mosquitos mutantes que já conseguiam gerar agora descendentes viáveis. Então a gente está tentando agora refazer essa tática.
que seria algo fantástico. Eu vou introduzir um indivíduo na população, ele não vai permitir agora que se formem descendentes agora viáveis. Então a gente não vai ter mais adulto para transmitir. Tem uma perspectiva muito boa, tomar muito cuidado, porque se agora aparecer um indivíduo mutante que consiga continuar reproduzindo, nada adianta. Tá legal? E aí no próximo slide, a gente comparar dengue, zika e chikungunya, porque os sintomas são parecidos. A febre da dengue é mais alta, a febre da zika é mais baixa e a febre do chikungunya é intermediária. As manchas na pele no zika, pelo corpo inteiro, são manchas maiores, chamam mais atenção. Na dengue e no chikungunya, nem sempre essas manchas aparecem. Uma coisa que aparece na chikungunya, e o pessoal ainda tem uma dificuldade para definir a causa, parece que você tem dor nas articulações inferiores, principalmente no tornozelo. Isso chama muita atenção. E aí vai ter um inchaço, um edema e um inchaço maior dessa região. Então existem sintomas semelhantes, porém, analisando a intensidade agora de cada um, você consegue diferenciar se é dengue ou chikungunya. Claro que o diagnóstico preciso é só com exame laboratorial, mas você não vai esperar 10 dias, 15 dias pelo resultado do exame para começar a tratar. Então você começa a ver os sintomas para poder separar se é um ou outro e fazer o tratamento adequado. Tudo bem? Tranquilinho, galera? A gente fecha por aqui então. Depois nós vamos continuar com outra aula para falar de outras doenças viróticas. Obrigado pela atenção, até mais.